13 de dezembro de 1945. Prisão de Hameln, Alemanha. 9 horas e 34 minutos da manhã. Uma mulher de 22 anos entra na câmara de execução. Cabelos loiros penteados, vestido limpo, olhos azuis. Ela observa o oficial britânico e a estrutura de madeira no centro da sala. Irma Grese olha para a corda e sorri. 8 minutos depois, o corpo para de balançar. O Tribunal Militar Britânico encerra o caso. Grese torna-se a mulher mais jovem executada sob as leis do Reino Unido no século XX. O Estado removeu o direito de respirar de quem transformou o sadismo em método de governo. Como uma filha de trabalhadores rurais, atingiu o segundo posto mais alto na hierarquia feminina de Auschwitz. 2 anos antes da forca, ela comandava o caos. Grese selecionava quem morreria nas câmaras de gás usando perfumes caros. Ela chicoteava prisioneiras até o sangue brotar. Soltava cães famintos sobre seres humanos. A justiça britânica não julgou apenas uma mulher, mas a engrenagem que permitiu a uma jovem de 20 anos gerir o inferno. O alçapão abriu com um estalo seco. Para chegar à forca aos 22 anos, era preciso gerir o inferno aos 20. Outubro de 1943. Auschwitz-Birkenau não era apenas um campo, mas um complexo industrial de extermínio sob gestão estatal. Irma Grese ascendeu rápido. Ela era leal e entusiasmada. Aos 20 anos, o Estado a nomeou Oberaufseherin, supervisora sênior da SS, a segunda patente feminina mais alta em todo o complexo de Auschwitz. Como a máquina nazista confiou 30 mil vidas a uma ex-estudante de 19 anos, a resposta estava na eficiência burocrática. Grese assumiu o controle do setor feminino de Birkenau. Sob seu comando estavam 30 mil mulheres, principalmente judias polonesas e húngaras. 30 mil prisioneiras. Uma única alemã de 20 anos. O número equivale à população de Mônaco. Ela operava com poder absoluto de vida e morte. A logística do terror exigia ordem. Grese entregava disciplina. Ela caminhava entre os blocos com botas polidas e chicote em punho. O contraste era visual e brutal. De um lado, a lama e o odor de carne queimada dos crematórios. Do outro, Grese. Ela usava uniformes sob medida, costurados por prisioneiras com tecidos roubados. Usava perfumes caros, confiscados de quem ia para a câmara de gás. Gastava horas cuidando do cabelo loiro. A médica prisioneira Gisela Perl descreveu a visão como algo que desafiava a lógica. Ela afirmou que o rosto de Grese possuía uma clareza angelical e os olhos azuis mais inocentes que se poderia imaginar. O caminho para a elite da SS começou com um formulário burocrático. Em julho de 1942, o Estado mobilizou a força feminina para suprir a falta de homens no fronte. O destino de Irma foi selado por uma repartição pública. A Bolsa de Trabalho emitiu a diretriz: destino, campo de concentração de Ravensbrück. Mais tarde, diante dos juízes, ela alegou que protestou, que tentou retornar à enfermagem. Não existem provas. Nenhum registro de recusa oficial foi encontrado nos arquivos. A resistência era uma opção real. Mulheres que recusavam postos nos campos recebiam novas funções em fábricas ou serviços civis. Punições eram raras. Irma não escolheu a fábrica. Ela aceitou a transferência. Ravensbrück funcionava como a central do sistema para mulheres. Milhares de prisioneiras políticas, judias e ciganas ocupavam os alojamentos sob vigilância constante. Aos 18 anos, a jovem chegou ao portão para iniciar o treinamento. O Estado não buscava apenas funcionárias, buscava ferramentas. Em Ravensbrück, o treinamento ignorava a psicologia, focava na mecânica da repressão. O curso durava poucas semanas, um sistema de produção em massa para vigilantes. O que se ensina a uma adolescente em 21 dias num campo de concentração? Primeiro, a separação biológica. Instrutores da SS classificavam as prisioneiras. Judias, ciganas e prisioneiras políticas eram rotuladas como subhumanas, inimigas do Reich, criminosas por natureza. Depois vinha a técnica.
A burocracia do terror exigia o domínio da hierarquia e dos procedimentos disciplinares. A transformação física era o passo final. Irma recebeu o uniforme cinza, botas pesadas de couro, um chicote de couro trançado. Cena 1. Ela veste a túnica, ajusta o cinto. Cena 2. Ela testa o chicote. O estalo seco contra o cano da bota ecoa no pátio. Cena 3. Ela caminha entre os alojamentos. O som dos passos metálicos anuncia sua chegada. A autoridade era absoluta. Irma não apenas aceitou as regras, ela as calibrou. Em poucos meses, a jovem de 18 anos subiu na cadeia de comando. Tornou-se supervisora. Ela desfilava pelas barracas. Humilhar e quebrar a vontade das detentas era a sua métrica de sucesso. Testemunhas relataram que a brutalidade começou cedo. Irma Grese encerrou seu estágio básico aos 19 anos. Mesmo a propaganda mais eficiente exige um alvo vulnerável. O Estado não precisava apenas de trabalhadores, mas de ferramentas moldadas pelo trauma. 1936. O nível de suicídios na Alemanha era um dos maiores da Europa. Na pequena vila de Paiswalk, 50 milhas ao norte de Berlim, a crise nacional invadiu a casa dos Grese. O cheiro de produtos químicos impregnou as paredes. No chão da cozinha, uma garrafa de ácido clorídrico vazia. O que quebra a psique de uma criança mais rápido do que a guerra? O abandono violento. Irma tinha 13 anos quando encontrou o corpo. Berta Winter, sua mãe, descobriu a traição do marido com a filha do dono de um bar local. Alfred trabalhava na leiteria, ganhava pouco e passava horas fora. Berta cuidava do jardim, das galinhas e dos porcos. A humilhação quebrou Berta. O ácido corroeu seus órgãos internos em uma morte lenta e agonizante. A garrafa de ácido clorídrico rolou pelo chão. Irma viu o resultado da escolha da mãe. O Reich preencheria o vazio deixado por aquele cadáver. Irma Grese permaneceu em silêncio diante do corpo. Onde o pai não conseguiu dar apoio, o partido ofereceu uma estrutura. Em 1937, o Estado alemão começou a preencher as lacunas deixadas por famílias desfeitas. Alfred Grese buscou ordem na ideologia e filiou-se ao NSDAP. Para Irma, aos 13 anos, o refúgio foi a Liga das Moças Alemãs. O BDM tornou-se sua nova bússola moral. A doutrinação era absoluta. A partir de 1903 a participação na Liga tornou-se obrigatória para todas as jovens arianas. Irma não precisou de coerção. Ela frequentava cada reunião e cada comício com um fervor perturbador. As canções nazistas substituíram o silêncio da casa vazia. Nas sedes da Liga, ela aprendeu sobre a supremacia racial e o destino da Alemanha. A propaganda transformava o trauma individual em ódio coletivo. A empatia desapareceu. Em seu lugar, surgiu a obediência cega ao Estado. Alfred observava a transformação da filha com resistência. Ele tentou proibi-la de frequentar as reuniões e exigiu que ela abandonasse o uniforme. Irma ignorou as ordens do pai. Ela escolheu a lealdade ao Reich e continuou marchando com as outras garotas. A ideologia foi o combustível. A pobreza foi o gatilho. O fanatismo de Irma Grese não era apenas espiritual, era econômico. Em 1938, aos 15 anos, ela abandonou a escola. O boletim exibia notas medíocres. O pátio do colégio era cenário de humilhação. Os colegas a perseguiam. Sem diploma, o mercado de trabalho alemão oferecia o abismo. Irma tentou a sobrevivência bruta. Trabalhou 6 meses em uma fazenda. O esforço físico rendia pouco. Depois, mais 6 meses como balconista em uma loja. O desemprego na Alemanha nazista era baixo, mas os salários para jovens sem qualificação eram miseráveis. Irma buscou uma saída no cuidado. Ela queria ser enfermeira. Durante 2 anos, atuou como assistente em um sanatório da SS. Era o primeiro contato com a elite do regime. Contudo, a aprendizagem formal de enfermagem foi negada. Ela não tinha a educação necessária. Em 1942, a busca por uma carreira chegou a um impasse. O Estado interveio através da Bolsa de Trabalho. O serviço oferecia uma vaga com salário 3 vezes superior ao de uma camponesa.
O destino era o campo de concentração de Ravensbrück. Irma Grese aceitou o posto e declarou que ainda desejava se tornar enfermeira. Um frasco de vidro sobre a mesa de madeira. O aroma de flores e sândalo flutua no ar pesado do quartel. Para Irma Grese, a estética era uma extensão do poder. Por que uma supervisora no inferno precisaria de perfume francês? A resposta era o terror psicológico. Grese caminhava entre as prisioneiras envolta em uma nuvem de fragrâncias de luxo. O contraste era uma arma. De um lado, mulheres que não tomavam banho há meses e exalavam o cheiro da morte. Do outro, a jovem de 19 anos com cheiro de Paris. O perfume lembrava às vítimas tudo o que haviam perdido: o lar, a feminilidade e a própria dignidade. Em 1944, daquela menina da fazenda não restava nada além do nome. A doçura aparente era um recurso visual. A médica prisioneira Gisela Perlo descreveu Irma como a criatura com os olhos mais inocentes imagináveis. Mas o olhar não correspondia aos atos. A beleza mascarava uma patologia que o sistema nazista transformou em método oficial. Irma não andava. Ela deslizava pelo campo. Sob o aroma das flores, o cheiro de couro e pólvora, ela portava sempre o mesmo conjunto de ferramentas: o chicote trançado, as botas pesadas, o coldre com a pistola. Sobreviventes relataram sua marca registrada. Grese chicoteava mulheres focando especificamente nos seios. Se a vítima caísse, o couro dava lugar ao metal. Irma desferia golpes com as pontas de aço de suas botas pesadas, o chicote trançado e o cano da pistola. Para Irma Grese, a violência não era um surto, era um método de gestão. A perfeição estética exigida em seu dossiê escondia uma patologia que o sistema transformou em autoridade absoluta. O sadismo operava como uma engrenagem de controle biológico. Qual era o objetivo final dessa brutalidade? O domínio total sobre a existência dos prisioneiros. Grese caminhava entre os barracões com passos firmes. Ela sorria enquanto golpeava rostos. Seus lábios se moviam, mas não para dar ordens. No silêncio do campo, ela cantarolava marchas nazistas durante a seleção para as câmaras de gás. O som da melodia se misturava ao pavor das filas. A prisioneira que servia como sua camareira observava os detalhes. Ela entrava no quarto para preparar as fardas impecáveis. Ali, via a rotina de quem via o sexo como extensão da tortura. Grese mantinha relações com médicos da SS e oficiais casados. Mas o foco estava nos prisioneiros. Olga Lengel descreveu abusos sádicos contra mulheres judias. Não era desejo, era poder. 2 anos de serviço significam 730 dias de poder soberano. Ela usava cães como armas e o riso como insulto. A estrutura do campo permitia que uma única vontade decidisse quem respiraria no minuto seguinte. Grese queria a posse completa de cada corpo sob seu comando. O colapso desse microcosmo começou em 1945. Em janeiro, o horizonte mudou de cor. O estrondo da artilharia ficava mais nítido a cada hora. O exército vermelho avançava em direção a Auschwitz. O chicote estalava contra o peito das prisioneiras. Um golpe seco, direcionado. O couro cortava a pele fina das mulheres, enquanto Irma Grese mantinha o rosto imóvel. Ela não gritava, ela agia. As botas reforçadas serviam para finalizar o serviço. Grese chutava os corpos caídos até o sangue encharcar o solo de Birkenau. Para ataques à distância, ela utilizava um pastor alemão mantido em privação alimentar. O cão avançava sob comando. Ele arrancava tiras de carne dos ossos, enquanto a guarda observava a mecânica da dor. Qual era a finalidade dessa violência? O controle total sobre a existência biológica dos detentos. A morte era um recurso administrativo simples. Durante a chamada, qualquer atraso resultava em execução imediata. Grese sacava a pistola do coldre, mirava e puxava o gatilho. Um disparo. Um corpo a menos na contagem. Sem hesitação. O som dos pneus de uma bicicleta sobre o cascalho anunciava o terror. Elona Stein trabalhava na cozinha quando ouviu o ruído metálico. Uma prisioneira tentava falar com a filha através da cerca de arame farpado. Grese desceu da bicicleta com calma. Ela removeu o cinto de couro e iniciou o espancamento.
Usou os punhos contra o rosto e a cabeça da mulher. Quando a vítima desabou, Greze a pisoteou. O rosto da prisioneira inchou até atingir um tom azulado. Testemunhas como Daniel Shafran registraram cada infração ao regulamento e cada crime de morte. O chicote, a bota e o cão eram engrenagens de um sistema que punia a sobrevivência com a deformação. À medida que o inverno avançava, o método de gestão de Greze tornou-se um espasmo de violência aleatória. O terror técnico deu lugar a um frenesi de tiros e golpes de cinto. O revólver era apenas um acessório. A arma principal de Greze era o dedo indicador esticado durante as seleções. Ela caminhava entre as fileiras de prisioneiras no campo, olhava para cada mulher como se examinasse gado em um curral. Qual era o critério para a sentença de morte? A presença de vestígios de uma beleza passada. Irma buscava a perfeição estética em si mesma. Por isso, eliminava qualquer concorrência. Olga Lendl confirmou o padrão. Greze escolhia não apenas as doentes ou fracas. Ela apontava para as judias húngaras saudáveis. Bastava serem atraentes, ou estarem grávidas, ou simplesmente despertarem seu incômodo. Um gesto curto, 2 palavras. Você, fora. Em poucas horas, o grupo selecionado deixava de existir. O registro administrativo de Auschwitz-Birkenau ignorava a beleza, mas capturava a eficiência. Abraham Glinowiecki testemunhou a mecânica desse controle. Irma não seguia ordens médicas. Ela criava a própria lista. A inveja virou um filtro de extermínio. Helena Copper, uma capo do campo, detalhou a cota de sangue de Greze. No comando de um destacamento de punição, Irma gerenciava a morte com precisão matemática. 30 prisioneiros mortos por dia, todos os dias, durante 7 meses. O cálculo final é de 6.000 execuções sob sua supervisão direta. A reação de Greze aos números era sensorial. Sobreviventes descreveram o contraste entre o uniforme impecável e a expressão facial. Ela sorria enquanto batia em prisioneiras com um chicote. Ela ria ao soltar cães treinados contra corpos famintos. 6.000 mortes causadas por uma única caneta e um dedo apontado. 6.000 mortes são estatística. O caso contra a guardiã de Auschwitz foi construído sobre episódios que Daniel Shafran gravou na memória. Ele sobreviveu para descrever a mecânica do extermínio 6 meses depois. Shafran viu o rosto de uma prisioneira inchar. A pele mudou de cor para um tom azulado sob os golpes. Irma Greze portava uma pistola no coldre, mas preferia o chicote de montaria. O som do couro cortando o ar era constante no bloco. O sobrevivente detalhou uma tentativa de fuga durante a seleção. 2 garotas saltaram por uma janela para evitar a câmara de gás. Elas caíram no solo e ficaram imóveis, feridas pelo impacto. Greze caminhou até elas com passos lentos. Ela não chamou guardas, não deu ordens. Apenas sacou a arma e disparou uma vez na cabeça de cada jovem. 2 balas, 2 corpos no chão. O gesto de Irma era rápido, quase mecânico. Você, fora! Ela apontava o dedo para as mulheres nas barracas como se escolhesse gado. A seleção ocorria a cada poucas semanas. Médicos da ESE avaliavam a força de trabalho. Irma acompanhava o processo com entusiasmo visível. O dedo estendido decidia quem caminharia para o gás. Daniel Shafran manteve os detalhes vivos para o tribunal de Lüneburg. As 2 jovens morreram no pátio. Enquanto as câmaras de gás operavam no leste, o sistema desmoronava sob o peso da própria logística em março de 1945. O Exército Vermelho avançava sobre Auschwitz. A evacuação foi imediata. Milhares de prisioneiros iniciaram as marchas da morte em direção ao oeste. Irma Greze passou brevemente por Ravensbrück antes do destino final, Bergen-Belsen. O caos era absoluto. O campo possuía capacidade para 10.000 prisioneiros. Naquele mês, abrigava mais de 60.000. A densidade populacional superava a dos piores guetos da Polônia. Não havia comida. A água acabou. O saneamento era inexistente. O tifo se espalhou pelas barracas. Centenas de corpos eram empilhados todos os dias. Greze assumiu o posto de líder do serviço de trabalho.
Por que ela permaneceu no epicentro de uma epidemia mortal? Por causa de um oficial da SS. Franz Rosler era 14 anos mais velho e casado. Irma o chamava de Hattie. O contraste era brutal. De um lado, montanhas de cadáveres e prisioneiros esqueléticos. Do outro, Grace e Rosler escapavam para encontros sexuais secretos nos alojamentos da administração. Ela recebeu uma ordem de transferência, mas decidiu ficar para manter o caso amoroso. Franz Rosler era a única razão para ela não abandonar o inferno de Bergen-Belsen. O romance com Franz Rosler terminou no dia 15 de abril de 1945. Naquela manhã, os tanques da 11ª Divisão Blindada derrubaram os portões de Bergen-Belsen. O império de terror de Irma Grese colapsou em segundos. O ar estava pesado. O cheiro adocicado de milhares de corpos em decomposição sob o sol de abril dominava tudo. O brigadeiro Bob Daniel avançava entre os alojamentos. Ele tentou entrar em uma cabana. Sentiu um cano de metal pressionar suas costas. Daniel virou-se rapidamente. Irma Grese estava parada atrás dele. Ela segurava a coleira de seu pastor alemão e apontava uma pistola diretamente para a coluna do oficial britânico. O contraste era absoluto. Diante de um cenário de morte, ela parecia impecável. Cabelo arrumado, uniforme passado. Uma imagem de ordem nazista em meio ao caos que ela mesma ajudou a criar. O brigadeiro gritou. Irma hesitou, baixou a arma e correu para as sombras do acampamento. A prisão não foi imediata. Os britânicos tinham uma tarefa urgente para os carrascos. Irma e as outras guardas foram forçadas a limpar o rastro de seus crimes. 10.000 cadáveres estavam espalhados pelo chão de Bergen-Belsen. Grese teve que arrastar corpos esqueléticos até valas comuns. Fotógrafos registraram a cena. O mundo viu a besta bela carregando os mortos que ela mesma selecionou. Em 17 de setembro de 1945, o trabalho forçado deu lugar ao tribunal em Lüneburg. Começava o primeiro processo judicial contra os oficiais de Bergen-Belsen. Uma placa com o número 9 pendurada no pescoço. Esse era o novo status de Irma Grese no tribunal de Lüneburg. Ela dividia o banco dos réus com o comandante Josef Kramer e o médico Fritz Klein. 54 dias de processo sob o rigor da justiça britânica. O projetor de 18 mm rodava na sala escura. Ruído de engrenagens. Na tela, imagens de Bergen-Belsen e Auschwitz. Escavadeiras empurravam montanhas de cadáveres para valas comuns. Corpos empilhados como lenha. Os sobreviventes no tribunal desviavam o olhar ou soluçavam. Irma não. Ela mantinha o rosto imóvel. Enquanto o horror passava, ela ajustava o cabelo. Irma mudava o penteado todas as manhãs. Queria parecer impecável para o oficial Franz Ratzinger. Ela não sabia que ele morrera de tifo em 23 de abril. Qual foi a reação dela diante das evidências? Ela mentiu sobre cada ponto da acusação. Sobreviventes subiram ao palanque. O dedo apontado para o número 9. Ela me bateu. Ela matou minha amiga. Ela enviou minha mãe para o gás. Relatos de espancamentos com chicotes, tiros arbitrários e cães atiçados contra prisioneiros. Irma ouvia com arrogância. Ela admitiu o uso do chicote. Confirmou que o fazia mesmo contra as ordens de Kramer. O chicote era leve, disse ela, mas causava dor. A promotoria apertou o cerco sobre as seleções para a câmara de gás. Irma negou a participação. Afirmou que soube das execuções apenas através dos boatos das prisioneiras. Uma contradição técnica com os diários de serviço e os testemunhos oculares. Encurralada pela logística do crime, ela tentou transferir a responsabilidade para o topo da pirâmide. Ela afirmou que Heinrich Himmler era o único responsável por tudo o que aconteceu.